Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e paz, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos neste momento na presença do Senhor, e quando eu digo presença do Senhor, é porque quando falamos da palavra dele, a glória dele se manifesta. Quando nós proferimos a palavra de Deus, o Senhor se faz presente para confirmar aquilo que falamos. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, lá nos últimos versículos, os dois últimos e dois versículos importantíssimos. Ele encerra assim, que os discípulos saíram para pregar o Evangelho. Eles saíram para levar a mensagem, a palavra do Senhor. Esta mesma palavra que eu estou compartilhando, estarei compartilhando e venho compartilhando com você. Enquanto os apóstolos saíram para compartilhar, pregar, anunciar o Evangelho, a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor Jesus confirmava a palavra, a mensagem, com sinais e prodígios. Isso é, enquanto falamos da palavra de Deus, e você que está aí, que está nos assistindo, o Senhor confirma o que estamos falando ao seu coração. Estava na minha casa, a secretária doméstica estava dizendo, pastor, eu estava ouvindo uma mensagem da pastora, programa de rádio que temos, e ela estava me dizendo, puxa, a pastora estava falando, a minha esposa, que estava fazendo o programa, e ela disse, pastor, eu ouvi o programa e a pastora estava falando e parecia que ela estava falando comigo. Eu disse, é assim que Deus faz. Quando você ouve a palavra de Deus com o coração aberto, o Senhor confirma a palavra na sua vida. Então, por isso que estou dizendo que estamos na presença do Senhor. Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, anunciando a sua palavra, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou falar nesta mensagem, o tema é o esconderijo do Altíssimo. Nós começamos esta mensagem há algum tempo, falamos a primeira parte, e agora iremos prosseguir falando sobre o esconderijo do Altíssimo, do Salmo de número 91, todo o Salmo, que é do versículo 1 até o versículo 16. O esconderijo do Altíssimo, segunda parte do Salmo de número 91. Eu vou ler com você, e você tem na tela aí a mensagem, os versículos. Então acompanhe, por favor, o Salmo 91, de 1 a 16, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Verso 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Verso 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. 16 e último. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então aqui está o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. E eu creio que é no verso 9, aqui um pouco mais à frente, que diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. E diz assim: no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nós estamos falando sobre o esconderijo do Altíssimo. Mostramos na última mensagem, na parte A, sobre aonde seria o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a vontade de Deus. Para o povo de Israel, o esconderijo do Altíssimo era a nuvem, a coluna de fogo, seguindo a arca da aliança. Ali sim era o esconderijo do Altíssimo. Para nós, hoje, o esconderijo do Altíssimo é o centro da vontade de Deus. Esse salmo, estava estudando esse salmo hoje pela manhã e entendi que também esse salmo, ele fala de decisões pessoais. Isto é, eu e você temos que tomar decisões na vida. A vida ela é feita de decisões. Nós tomamos decisões baseadas na nossa visão, no nosso conhecimento, ou às vezes em situações que nós não temos muito tempo para pensar. Nós não podemos usar a lógica, usamos a razão, as emoções, ou o coração, ou visão, tato, paladar, olfato. Usamos tudo isso para decidir. Se você está numa mesa, ou se você está com fome, e você passa à frente de um restaurante, e você vê aquele restaurante que tem pratos bonitos, mesas bonitas, talheres, todo arrumado. Mas você sente algo muito interessante. Você viu com os olhos, mas há algo que vai tocar mais forte do que simplesmente ver a mesa, os talheres, os pratos, aquela arrumação que o gerente fez ali para receber os fregueses, né? Algo muito mais forte do que isso, de que ver, é o cheiro. É se alguém passar à frente ou na frente de um restaurante e sentir o cheiro da comida, especialmente se for uma comida que a pessoa gosta. Se for na hora do almoço, e a pessoa estiver procurando um lugar para almoçar, com certeza ela vai decidir que ela vai almoçar naquele lugar, por causa do cheiro. Então nós tomamos dezenas de decisões, às vezes por dia. E essas decisões, algumas, elas têm implicações por toda a nossa vida. Há decisões que nós tomamos que não nos afetam em nada, mas há decisões que nós tomamos que nós teremos que viver com as consequências. Isto é, eu e você decidimos seguir a Cristo.
decidimos fazer uma aliança com o Senhor. Esta aliança, ela tem implicação para toda a eternidade. Uma pessoa já fez o contrário, decidiu não seguir a Cristo, porque ela foi pelos olhos, ela usou a visão, ela disse, não, mas o mundo é tão bonito, há tantas coisas para fazer, então ela começa a ver, o coração se enche de desejo pelo pecado, e a pessoa, ela é laçada, e muitas morrem sem o conhecimento de Deus, tomaram decisões erradas, isto é, deixou de tomar, porque a vida é composta de decisões que são tomadas de formas corretas, decisões que são tomadas de formas erradas e decisões que deveriam ser tomadas não foram tomadas e a pessoa deixou de decidir e isso se tornou, teve uma implicação eterna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu vou dar para você cerca de 9 ilustrações, acredito, todas elas mostrando que pessoas que estavam no centro da vontade de Deus, que seria o esconderijo do Altíssimo, saíram, não permaneceram. E você vai ver o que foi que aconteceu. Então, preste atenção nesta palavra, o Salmo de número 91. Esse salmo é para você tirar uma xerox dele, colocar na sua carteira, não para, assim, como se fosse uma reza, não é para espantar as coisas, não é assim que a Bíblia funciona. Mas de vez em quando você pega esse salmo e comece a fazer a leitura. Vai lendo, vai meditando, tá? E vai dizendo assim, olha, Senhor, eu quero estar debaixo do teu esconderijo. Eu quero estar debaixo da tua proteção. Então, a decisão desse salmo é habitar. Está dizendo aquele que, não está dizendo para o presidente, o general, o príncipe, a princesa, o rei, a rainha, o rico, o intelectual. Ele está dizendo aquele que é facultativo, no sentido de que, para quem quiser. Deus é tremendo, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele poderia dizer assim, olha, se o Abraão, se o Moisés, se o José, se os homens mais santos do mundo se colocarem, habitarem no meu esconderijo. É claro que nós temos que imitar a fé desses homens. Mas o que nós podemos ver aqui é que ele está dizendo, aquele que habita, ou aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo. O primeiro exemplo que vou dar para você é de um anjo chamado Lúcifer, que está em Isaías capítulo 14. Você confira na sua Bíblia, versículo 12 ao versículo 14. Esse anjo, ele foi criado por Deus, e tudo indica que ele era regente do louvor no céu. Ele não é Deus, nunca foi e nunca será, ele é uma criatura. Mas se houvesse uma escala hierárquica no céu, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse anjo seria uma quarta pessoa, se pudéssemos assim colocar. Ele era um anjo muito bonito, criado para louvor de Deus. Ele é chamado de querubim ungido. E foi dado a ele uma responsabilidade, mas ele não ficou nessa responsabilidade. No capítulo 14 do livro de Gênesis, no versículo 12, disse que ele teve no seu coração desejo de ser igual a Deus. Isso é, ele saiu de sob o esconderijo do Altíssimo. Ele não habitou na proteção de Deus. Ele disse o seguinte, não, eu não preciso mais da cobertura de Deus. Eu sou um anjo, em outras palavras, ele dizendo, eu sou independente, eu posso ser Deus, eu posso criar, eu posso fazer. Satanás não tem a capacidade de criar. Ele usa aquilo que Deus fez. Ele interfere na criação de Deus para afetar a Deus. Por isso que temos a palavra. E temos que permanecer na palavra para prevalecer contra Satanás e as suas ciladas. Está lá em Efésios capítulo 6.
versículo 10 ao 17, mais ou menos, até o 18. A armadura de Deus. Então, esse anjo, ele não quis ser mais subalterno a Deus. Ele não quis obedecer a Deus. Ele colocou na cabeça que ele seria semelhante a Deus. E ele cometeu um grande erro e caiu em desgraça. E no capítulo 12 do livro do Apocalipse, diz, mostrando ali uma batalha final, retratando sobre a queda de Lúcifer, fazendo uma alusão à queda desse anjo, diz que ele arrastou após si 1/3 dos anjos dos céus. Ele tinha uma capacidade de persuasão muito grande e ele conseguiu fazer a cabeça daqueles anjos. Isto é, ele decidiu lutar contra Deus e ainda influenciou os anjos, 1/3 dos anjos, a lutar contra Deus. Olha para você ver como a terra está dividida hoje. Nós temos pessoas que acreditam a Deus, amam a Deus, e temos também o outro extremo, pessoas que odeiam a Deus, blasfemam contra Deus. Você vai ver na mídia aí, pessoas blasfemando de forma muito aberta contra Deus. Não se assuste com isso, porque é fim dos tempos. Isso vai acontecer nos últimos dias. Você verá isso nos últimos dias. Jesus disse que os requisitos, ou digo, o que nós poderíamos identificar dos homens, das mulheres, da última geração da face da terra, é que seriam semelhantes a os homens do tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e seriam também semelhantes os homens da terra, seriam semelhantes aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que Deus teve que destruir por causa do pecado da perversão sexual, da imoralidade. Então nós estamos vendo blasfêmia aberta. Tudo isso porque um anjo, ele decidiu não ficar mais no esconderijo, não habitar mais no esconderijo do Altíssimo. Vai aplicando essa palavra no seu coração, meu irmão, porque Deus está falando com você. Ele está mostrando que você tem que ficar firme. Não se deixe levar pelas ansiedades e preocupações desses últimos dias. Muitas coisas terríveis irão acontecer. Mas uma coisa eu quero falar. Fique, habite, não saia do esconderijo do Altíssimo. Não saia da proteção do Senhor. Deus tem uma aliança com você. Lúcifer quebrou a aliança com Deus e ele caiu em desgraça. E a sentença dele é Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão já a besta e o falso profeta. Então ele está dizendo que o destino deste anjo é o lago de fogo, condenação completa. Ele será punido por causa de uma decisão. Ele estava consciente. As decisões que tomamos são decisões conscientes. Nós sabemos o que estamos decidindo, fazendo. Às vezes nós podemos até ser enganados, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Há coisas que nós fazemos e depois nós temos que nos arrepender, restituir, porque Satanás vem e ele nos cega. Ele cega a todos nós. Se cegou a Davi, cegou a Sansão, cegou a outros homens da Bíblia, o Pedro para negar Jesus, cegou ao Judas para trair Jesus. Alguns dizem que Pedro traiu a Jesus. Pedro não traiu Jesus. Pedro negou a Jesus. Quem traiu a Jesus foi Judas Iscariotes. E o Pedro, ele veio e depois ele confessou Jesus publicamente 3 vezes para anular, quebrar essa legalidade que Satanás tinha na vida dele. O segundo exemplo que eu gostaria de dar seria o de Adão e Eva no paraíso. Deus construiu um jardim, algo muito bonito, que ele deu o nome de Éden, Jardim do Éden,
jardim ou paraíso. E nós sabemos que o Senhor colocou o casal ali, com muito carinho, com muito amor, dizendo, olha, Adão e Eva, olha, esse lugar é só de vocês. Vocês são os únicos habitantes na face da terra. Quando Deus criou Adão e Eva. Depois Eva pariu e eles tiveram filhos e a terra povoou. Cremos pela Bíblia que todos os que nasceram, os que estão na terra, vieram deste casal. A Bíblia chama de Eva, no hebraico, de Havá. Havá quer dizer vida, ou quer dizer mãe da vida. Diz que Eva paria de barrigadas. Hoje nós vemos as mulheres parindo 4 filhos, 6 filhos. Imagine Eva, que recebeu o nome de mãe da vida, porque a história dos hebreus diz que Eva teve 33 filhos e 33 filhas. Pastor, mas isso não é muito? Olha, meu irmão, imagine aí uma pessoa que vive 100 anos, eu conheço aí que teve cerca de 20 filhos, 25, quase 30 filhos, eu conheço histórias como estas. Imagine Eva, o Adão viveu 930 anos, vamos supor que Eva tenha morrido 100 anos antes, ou que os dois tenham morrido na mesma data. Então, se uma mulher vive 930 anos, imagine, 930 anos, o Adão viveu. Imagine o quanto de filhos um casal não pode parir. O Adão e a Eva estavam no jardim do Éden, colocados pelo Senhor, e disse para eles, aqui é a sua habitação, aqui é o seu esconderijo, fiquem aqui, não saiam deste lugar. E disse para eles, porque a Bíblia fala que o Senhor vinha na viração do dia, todos os dias, para instruir o Adão, para falar com Adão, para discipular. O Senhor fazia um discipulado com o Adão, e o Adão discipulava a Eva. E a Bíblia fala, no capítulo 3, que quando Satanás vem, e ele engana o casal, ele coloca no coração deste casal o desejo de ser igual a Deus. A palavra diz que depois que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se sentem nus, despidos. E naquele momento, o Senhor chama-o e o Senhor fala para ele. E o Senhor vinha encontrá-lo na viração do dia. Alguns dizem assim, na tardinha, um período que o Senhor vinha para visitar o Adão. Imagine o Senhor chegando no Éden para visitar o Adão, para conversar com ele, para ter um tempo de discipulado, como Jesus fazia com a sua equipe. E o Adão, ele está escondido agora, ele está envergonhado, ele está, juntamente com Eva, se sentindo horrível. E, infelizmente, por causa da sua desobediência, você pode ver isso em Gênesis, capítulo 3, esse casal foi banido, expulso, é a palavra correta, a palavra hebraica, expulso do jardim do Éden. Eu creio que eles certamente choraram muito, se arrependeram muito, mas você sabe que decisões tomadas, consequências vividas. Isto é, temos que arcar com as consequências das decisões tomadas. Temos que viver com essas consequências. E algumas delas são muito dolorosas. Há pessoas hoje que não são felizes. Por quê? Porque elas tomaram decisões erradas. E elas não puderam consertar essas decisões. E elas dormem pensando nos erros que cometeram. Certamente tirou a vida de alguém. Certamente roubou a alguém. Você fez injustiça com alguém. Não reparou, algumas coisas não há como reparar, e aí a pessoa quando dorme, ela entra em desespero, ela tem que tomar remédios, porque a consciência é algo terrível, não adianta, a consciência é a voz de Deus falando ao coração da pessoa, a consciência só não tem força para impor a sua vontade, mas ela fica ali como a luz brilhando, não acusando, mostrando, olha, você fez isso,
tem que consertar isto. E há pessoas que são muito infelizes, porque elas tomaram decisões erradas. Algumas dessas decisões não há mais jeito de consertar. O Adão e a Eva viveram uma vida muito triste, porque logo depois viram o seu filho Caim assassinar o seu outro filho chamado Abel. E o Adão viveu bastante, porque o Adão viveu 930 anos. Imagine o tanto de gente que já não havia na face da terra. Ele já era, certamente já estava vendo neto, bisneto, trisneto, tetraneto, e ele já estava vendo a quinta, sexta geração. Imagina o Brasil, se chegasse aqui apenas um casal na descoberta do Brasil, e deixasse esse casal aqui, num período de 900 anos. Imagine o que não teria aqui no Brasil num período de 900 anos. Foi o que aconteceu com Adão. Quando Adão morreu, ele certamente morreu um homem infeliz, juntamente com sua mulher Eva, casal mais bonito que já pisou na face da terra, porque foram feitos diretamente pelas mãos do Senhor. Mas eles morreram tristes, infelizes, porque viram em que situação a terra ficou. Então, o Adão, ele não ficou no centro da vontade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Adão não ficou no esconderijo do Altíssimo. Quando ele pecou, aquela glória que envolvia o seu corpo saiu e ele se sentiu despido. Por isso que Romano diz, a epístola de Paulo aos Romanos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está dizendo que havia uma glória que cobria o corpo do homem e da mulher. Por isso que se sentiram despidos, nus, e se cobriram com as suas atitudes, isto é, com seus feitos, com suas obras. E obras humanas não salvam. Foi necessário que Deus viesse e sacrificasse um animal inocente para tirar a pele daqueles animais ou daquele animal para fazer vestes decentes. O texto hebraico diz que o Senhor fez roupas decentes para o casal. Roupas decentes, porque eles estavam apenas cobrindo as partes íntimas, eles estavam envergonhados. E Deus ensinou o homem, olha, a partir de hoje vocês vão ter que vestir vestes compostas. Em Gênesis, capítulo 12, vou dar o terceiro exemplo, o Abraão. Abraão foi um homem que viveu, que habitou no esconderijo do Altíssimo. Que homem abençoado. O Abraão estava em Ur dos Caldeus e ele ouviu a voz do Senhor e ele se converteu. Certamente ele falou de Deus para o seu pai e por causa da perseguição em Ur dos Caldeus, na época de Nimrod, que era um homem muito poderoso, ante Deus, que vivia naqueles dias, o Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Padã Arã, que é hoje a atual Síria. E ele ficou ali. O seu pai morreu e ele ouviu a voz do Senhor para que saísse daquele lugar de onde ele estava e fosse para uma terra aonde o Senhor o mostraria. Essa história do Abraão está em Gênesis capítulo 12. É a chamada história muito conhecida no hebraico, Gênesis 12, verso 1, Ler Leha, isto é, vai por ti, Abraão, isto é, Abraão, vá, obedeça a minha voz. E dizem que quando Abraão saiu da sua parentela, da casa dos seus pais, e ele deixou tudo, saiu com Sarai, sua esposa, seus bens, e Ló que foi com ele, e dizem que a Shekinah, a glória de Deus, cobriu a Abraão. Por isso que ninguém fez mal a Abraão, porque o Abraão, ele estava debaixo da presença do Senhor. Ele estava debaixo da cobertura do Senhor. E essa glória, essa Shekinah, ela acompanhou o Isaac, nós vamos ver, ela acompanhou o Jacó, o que se tornou Israel. Então essa glória, ela esteve presente na vida do Abraão.
Então, Abraão, se ele continuasse em Ur dos Caldeus, ele iria morrer fora da vontade de Deus. Ele ia morrer fora da habitação do Senhor. Mas ele habitou no esconderijo do Altíssimo. Deus passou a ser o esconderijo dele. Deus passou a ser o amigo de Abraão. Abraão foi um amigo de Deus. Porque Abraão tinha uma aliança fechada com o Senhor. Abraão é um homem temente. Um homem que você vê que ele tinha um temor muito grande de Deus. Ele conhecia Deus, ele ouvia a voz de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, é porque você tem aliança com Deus. É porque você está em aliança com o Senhor. E como nós falamos, o quarto exemplo seria o Jacó. Uma certa vez, no capítulo 27 do livro de Gênesis, o Isaac chamou o seu filho mais velho, o Esaú, dizendo que ele queria abençoar os seus filhos, porque ele pensava que morreria. Ele estava cego, mas eu estava lendo ali, o Isaac viveu mais 42 anos. Incrível! Às vezes você pensa que vai morrer, mas Deus te dá a vida. E o Isaac, ele morreu com 180 anos. Ele viveu 5 anos mais do que seu pai. Incrível! Como é que um ser humano vive tanto na sua época? Mas porque o Isaac era um homem pacífico. Dizem que as pessoas que gostam de briga, de confusão, de intriga, que ficam arranjando confusão, essas pessoas se cansam, morrem mais cedo. Mas o Isaac, ele era um homem pacífico. Ele só brigava quando não tinha jeito. Quando ele era encurralado e ele não tinha saída. Você mexia com ele, ele saía daqui e ia para lá. Tornava aborrecê-lo, ele tirava seu acampamento. Não era covarde, não era um homem fujão. É porque ele dizia, não, eu quero paz, eu quero tranquilidade. E o Isaac, ele era um príncipe. E ele foi abençoar. Nós sabemos que foi abençoar o Esaú. Mas Deus mudou as coisas através da sua esposa Rebeca, que ouviu do próprio Deus que o filho maior serviria o menor. E que que o Jacó seria o dono da bênção, isto é, o líder, o herdeiro da bênção espiritual. Ele seria o próximo na linha. E a Rebeca, ela interferiu para que o Isaac, seu esposo tão querido, não abençoasse o Esaú, porque o Esaú não era digno da bênção. E nós sabemos que, depois de consertar as coisas, o Isaac viu que o Esaú não era aquele que ele deveria impor as mãos e abençoar. Ele confirma a bênção sobre o Jacó e disse, olha, vá para a terra da minha parentela, para a terra da parentela da sua mãe, porque os parentes de Abraão moravam lá. O Labão, a sua família, o pai de Rebeca, em Padã Arã. E o Jacó, ele foi para Padã Arã. E você pode ver que não se fala mais do Isaac por muitos anos. Certamente o Isaac, ele vive mais 42 anos. Vamos supor aqui, vamos fazer um cálculo aqui. O Isaac, depois que abençoou o Jacó, ele viveu mais 42 anos. Isso quer dizer que quando o Isaac foi para Padã Arã, o Jacó tinha 75 a 77 anos. Ele era da mesma idade do Esaú. E o Jacó vai e retorna. Então, se o Isaac está com 42 anos para morrer, ele está com 20 anos para morrer, 22 anos, quando Jacó volta de Padã Arã. Então, o Jacó, quando vai para Padã Arã, e ele volta, 22 anos depois, o Isaac morre. Quando José foi vendido para o Egito, o Isaac ainda estava vivo. Olha como este homem era um homem sadio, era um homem abençoado por Deus. Mas o que eu quero dizer é que quando o Jacó saiu da tenda de Isaac para a terra de Padã Arã, a glória do Senhor que estava sobre o Abraão, a Shekinah,
que repousou por todo aquele tempo sobre Isaac, agora ela vai e ela fica sobre Jacó. É por isso que ele tem aquele sonho ali no capítulo 28 de Gênesis, a escada, a coluna de Betel. Ele estava ali dormindo e ele viu uma escada, no topo da escada o Senhor estava e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. A glória do Senhor já estava presente na vida daquele homem. Então, a casa de Isaac ficou pobre, porque a Shekinah que estava sobre a casa de Isaac, agora ela repousa sobre o Jacó. Porque o Jacó, ele está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele está na sombra do Onipotente. Ele está no centro da vontade de Deus. Um outro exemplo que eu gostaria de te dar, de habitar no esconderijo do Altíssimo, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é o povo de Israel. Deus falou para o povo de Israel: olha, vocês vão ser escravos por 400 anos, a nação, os filhos de Israel. Mas depois eu vou tirá-los de lá. Enquanto era a vontade de Deus para o povo ficar no Egito, Deus estava com o povo. Mas houve um dia que Deus disse: agora vocês vão sair do Egito. E quando o povo saiu de sob a cobertura, a habitação de Faraó. E quando o povo saiu do Egito, Deus ficou como proteção, em forma de uma nuvem durante o dia e coluna de fogo. E esse povo ficou debaixo dessa proteção, habitou debaixo dessa proteção por 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. Então, por que Deus estava com aquele povo? Se tinha montanha, Deus tirava a montanha e abria caminho para o povo passar. Se tinha rio, o Senhor partia a água e fazia um caminho no rio. O mar vermelho estava lá, na frente do povo. E Deus falou: Moisés, levanta o cajado e diga às águas para que se abram. E o mar se abriu, mediante a atitude de Moisés, o gesto de Moisés, de levantar o cajado e dar aquele sinal. Então nós estamos vendo que não era mais para o povo ficar no Egito, debaixo da cobertura de Faraó. Deus agora disse: meu povo, vocês vão andar na minha luz, vocês vão andar debaixo da minha nuvem. E a Bíblia diz, é tão impressionante isso, você vai ler esse texto depois, lá no capítulo 29 do livro de Deuteronômio. É um capítulo muitíssimo especial. Deuteronômio capítulo 29. Leia o 30 também. Diz que quando o povo, todo o tempo que o povo estava debaixo, na habitação do esconderijo, isso é, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, as suas roupas não rasgaram e os seus sapatos não acabaram. Alguns intérpretes dizem que a roupa cresceu no corpo. Eles não tinham lugar para comprar roupa. A roupa cresceu no corpo e o sapato cresceu no pé. Porque senão não teria nenhum sentido preservar coisas. Mas, além de preservar, porque não faz sentido preservar sem a calça, o sapato, a roupa, se ela não acompanha o corpo da pessoa. Então, isso foi um milagre muito grande. Dê uma lida nesse texto. Deuteronômio, capítulo 29. E você vai impressionar-se. O que acontece? Talvez você diga: pastor, não acontece nada na minha vida. Não acontece milagres. Nada acontece, minha vida está tão sem graça. Minha vida está tão sem sentido. Talvez seja porque você não esteja no esconderijo do Altíssimo. Você saiu do centro da vontade de Deus. E você sabe quando você saiu da vontade de Deus. Por isso que as coisas não acontecem.
Nós sabemos que aquela mulher chamada Noemi, ela saiu, aqui um outro exemplo, ela saiu de Israel no tempo dos juízes, porque você pode ler o livro de Ruth, no capítulo 1, que aquela mulher, uma mulher com uma personalidade muito forte, a Ruth, a Noemi, leva o nome de Ruth por causa dessa moabita, ela entra na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esta Ruth, essa Noemi, ela sai de sob a cobertura de Israel, a proteção de Israel, porque Deus diz, olha, mesmo em tempos difíceis, se vocês me clamarem, eu posso reverter essa situação. Mas a Noemi, ela preferiu sair e ir morar no meio dos moabitas. E lá começou a dar tudo errado. Ela perdeu o marido, depois perdeu o primeiro filho, o Malom, o Quilion, cada nome engraçado, não é? E nós vemos que ela perdeu todo mundo. Essas mulheres que tinham casados, que eram casadas com seus filhos, ela chamou e disse, olha, eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu tenho que voltar. Porque ela ouviu que lá em Israel, o Senhor tinha visitado a sua nação e tinha dado pão. A fartura voltou a acontecer lá na terra dela. Ela diz, eu vou voltar para a minha terra. Mas ela saiu de sob o esconderijo do Altíssimo. Ela saiu de sob a habitação do Senhor. E por isso ela pagou um preço muito alto. Quando nós saímos da vontade de Deus, nós temos perdas. Nós temos baixas. E essa mulher perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e ela voltou. E quando ela voltou, a Ruth veio com ela. A outra, ela disse, olha, eu vou seguir o meu caminho. Mas a Ruth voltou com ela. E a Noemi, quando chega para Israel, para a sua nação, ela diz, não me chamem de Noemi, me chamem Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Noemi quer dizer doçura, Mara quer dizer amarga. E o povo viu aquela mulher que saiu com tanta força, com tanto projeto, com tanto sonho, ela agora era uma mulher amargurada, uma mulher derrotada na sua alma, e voltou viúva e sem os 2 filhos. Então, o que foi que aconteceu, pastor? Ela saiu de sob o esconderijo do Altíssimo. Ela não habitou no esconderijo do Altíssimo. Agora, um outro exemplo que eu posso dar para você é o exemplo de Jonas. O Jonas, ele foi mandado para pregar em Nínive, uma nação, uma capital, a capital da Síria, uma nação que estava cometendo muitas injustiças, uma nação ímpia. E o Senhor disse, Jonas, você vai fazer o contrário, você vai sair de Israel e vai para Nínive, me obedeça. Porque a vontade de Deus para Jonas é que ele fosse para Nínive, é que ele fosse obedecer ao Senhor. Mas o Jonas, ele correu, ele entrou no navio, sim, para viajar, sim, mas ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. Alguns dizem que Tarsis é uma região ali onde está a Espanha, nos dias de hoje. Ele ia para bem longe, são lugares totalmente diferentes. Mas Deus enviou um peixe, um grande peixe, engoliu a Jonas, deu uma volta com ele no fundo do mar. Eu digo que o Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino, e que submarino perfeito. E depois o peixe, o grande peixe, vomita o Jonas ali na praia, e ele toma um banho, tira aquele cheiro, e ele vai para fazer a vontade de Deus. E ele está agora em Nínive. Nínive é o centro da vontade de Deus para ele. Nada pode acontecer a Jonas em Nínive. E se algo acontece para alguém que está no centro da vontade de Deus, é para a glória do Senhor Deus, a glória para o seu nome. Então, a Noemi estava fora de Israel, estava fora da vontade de Deus. O Jonas estava fora de Israel, estava no centro da vontade do Senhor. É algo interessante. Deus tem uma vontade, um plano, um propósito para cada pessoa. Nós sabemos que você tem que saber a vontade de Deus para a sua vida.
O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, depois de ser batizado, ele foi levado para o Jordão. E ali no Jordão, ele ficou, depois de ser batizado no Jordão, ele foi levado do Jordão, do batismo, ele foi levado para o Monte da Tentação, ali nas imediações de Jericó. A última vez que estivemos na nossa caravana de Israel, nós fomos a essa cidade. Eu tinha visitado Jericó pela primeira vez, há muitos anos. Falei, pai, eu quero visitar Jericó novamente. Fiquei me lembrando daquele lugar, porque ao lado de Jericó tem o Monte da Tentação, que é chamado Monte da Quarentena, dos 40 dias. Foi ali que o Senhor ficou. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o lugar da prova. Isto é, às vezes há uma prova, mas aquela prova, se ela vem da parte de Deus, ela é a habitação do Senhor para a sua vida. Se você está no oásis perfeito, se você está nas vacas gordas e é a vontade de Deus para você, você vai estar nas vacas gordas e glorificando a Deus. Mas se você está nas vacas magras, mas o Senhor está com você, você vai ter vitória mesmo nas vacas magras, porque Deus está com você. O mais importante é você habitar no esconderijo do Altíssimo. É você entender não o que Deus quer para a vida dos outros. Eu conheço muitos profetas aí e eu creio que Deus fala em profecias. Eu creio que Deus usa homens e mulheres para dar um recado dele para alguém. Não todo dia, toda hora. Tem gente que toda hora quer dar uma mensagem de Deus. Toda hora vê o anjo Gabriel. Toda hora vê Jesus. De 5 em 5 minutos a pessoa está vendo Jesus. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que dão mensagem para as outras e não tem nenhuma ideia do que Deus quer para a vida delas. Isso é um contrassenso. Como é que você pode ver um profeta que não tem nenhuma direção de Deus para si e tem direção de Deus para todo mundo? Então, um profeta que ele quer consertar a vida de todo mundo, mas tem a vida mais bagunçada de todos. Não faz sentido. Tem alguma coisa errada aí. Então, o Senhor Jesus, ele foi para o deserto. O deserto era o plano de Deus para o nosso Senhor. E aí, ali, ele arrebentou o diabo e por 3 marteladas, 3 cajadadas, 3 golpes, bem na cara de Satanás. Você pode ler esse texto em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Talvez você esteja passando no deserto. Se o deserto é plano de Deus para a sua vida, é lá que você vai ter vitória. Às vezes Deus pega uma pessoa e leva para o deserto para ouvir a voz do Senhor. Pode ser que você não esteja tendo tempo para ouvir a voz de Deus. Deus então pega a pessoa, leva para o deserto para que você se afaste de tudo. Face, WhatsApp, internet, Twitter, todos os tipos de redes sociais, ou as redes sociais. Hoje as pessoas não têm tempo para nada. Tudo que elas fazem é televisão, são filmes, WhatsApp, Instagram. E tem uns aí que nem sei, que nem uso ainda. WhatsApp eu uso, Face, Twitter. Isso aí daqui uns dias, talvez não fez, vai ficando para trás. Mas as pessoas não têm mais tempo para ler a palavra, para ouvir o Senhor. Então, às vezes, o Senhor vai te levar para o deserto. Não é por causa do pecado. Jesus não tinha pecado. Mas o Senhor precisava ir para aquela prova, para aquele teste, para vencer a Satanás. Porque Jesus é o último Adão. O primeiro Adão caiu em desgraça, mas o segundo Adão nos levantou. O filho pródigo é um outro exemplo, muito interessante. O filho pródigo estava na casa do pai, estava no esconderijo, habitando no esconderijo do Altíssimo. Ali onde ele tinha tudo, ele era abençoado. É como a pessoa na igreja, na casa do Senhor. A pessoa começa a ver defeitos,
no pastor, no diácono, na esposa do pastor, e começa a olhar para o mundo começa a chamar a pessoa, e a pessoa começa a ser enganada, Satanás é astuto, e começa a colocar no coração daquela pessoa que as pessoas de fora são melhores do que as da igreja. Eu não sei, pode ser até que tenha, e tem sim, pessoas lá fora que têm mais caráter do que muitos da igreja, mas a igreja do Senhor, ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E algumas pessoas têm deixado a casa de Deus, têm deixado a casa do Pai. O filho pródigo fez isso. E quando ele fez isso, ele saiu da habitação, ele saiu da proteção, ele saiu do esconderijo, ele saiu de sob a cobertura, e ele pagou um preço muito alto. Eu conheço muitos irmãos que saíram da presença do Senhor, inclusive da nossa igreja, quando a nossa igreja passou por momentos difíceis. Alguns aproveitaram, tiraram proveito, outros saíram, foram na conversa, como o diabo seduziu os anjos. Satanás hoje seduz também, se levantaram contra o líder, e muitas dessas pessoas, dezenas, centenas, caíram em pecado, estão separadas. Algumas já morreram, outras estão desviadas do evangelho, e outros estão até fora do ministério, e outros debaixo de maldição, porque saíram do esconderijo do Altíssimo. Então, meu irmão, se você é um filho pródigo, volte para a casa do Pai, volte para a casa do Senhor. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. O esconderijo do Altíssimo, Salmo de número 91. Eu vou ler mais uma vez para encerrar este capítulo para você. O Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Verso 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Verso 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. 16 e último. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor te abençoe grandemente, pedindo que o Senhor te fortaleça. Não sei se você está ou não no centro da vontade de Deus, mas eu gostaria de recomendá-lo
para que você leia, devore este capítulo. Faça deste capítulo, o Salmo de número 91. Faça dele a sua cobertura. Leia, releia, antes de dormir, leia esse Salmo 7 vezes e vá dormir. Se você puder ler ao acordar também, mas especialmente antes de dormir, para limpar a sua mente, para deixar a revelação no seu coração, na palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesta hora pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, nós falamos sobre este salmo. Falamos, Pai, de Lúcifer, que saiu da habitação. Falamos de Adão e Eva, que saíram da habitação. Falamos de Abraão, que saiu da sua parentela e ficou na habitação. Falamos de Jacó, que saiu da casa de seus pais e foi para um outro lugar por direção de Deus, mas estava na habitação do Senhor. Falamos, Pai, de Noemi, aquela mulher que saiu da habitação do Senhor. Falamos, Pai, do povo de Israel, que saiu da cobertura de Faraó e ficou na habitação, na glória, debaixo da Shekinah, da nuvem e da coluna de fogo, por 40 anos, guardados pelo Senhor. Senhor, falamos também do filho pródigo, que saiu da habitação do Senhor e saiu para o mundo, mas ele voltou um dia e foi recebido novamente. Falamos, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia foi para o lugar da prova, mas ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites, protegido e guardado pelos anjos, porque ele estava na habitação do Senhor. Ele até citou, ele até falou que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Ele falou esta palavra, Pai, quando Satanás citou esse salmo para ele, Pai, tentando confundir. Mas ele foi vencedor. E na vitória dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, Pai, nós somos mais do que vencedores. E em Jesus Cristo e na sua vitória, nós vencemos o dragão e vencemos as suas hostes. Muito obrigado nesta hora, Pai. Te agradecemos neste momento. Te enaltecemos pela vitória do sangue. Abençoe aqueles que estão fora da habitação, porque a promessa é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todas as bênçãos deste salmo, Pai, todas as bênçãos neste salmo, Pai, elas se cumprem simplesmente porque alguém escolheu ficar na habitação do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pai, nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós fazemos esta escolha. Se a vida é uma vida de escolha, essa é a nossa escolha. Decidimos, Pai, obedecer a Tua palavra. Muito obrigado. Abençoe aqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Onde quer que esta mensagem chegue, fale ao coração, restaure vida. Se uma pessoa for tocada, Senhor, já valeu a pena, Pai, esta mensagem, esta hora, este programa. Tenha misericórdia de nós e nos cubra com Teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor João Batista da Silva, vosso servo. Este é o programa Oásis do Deus Vivo no seu final. Programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Fique na paz e com a ajuda de Deus estaremos de volta no próximo programa. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.